Professor, o que a gente vai estudar agora? A gente vai estudar agora o fato típico. Professor, o que é fato típico? Já te falei, é o primeiro elemento do crime, tá? Então, dentro de infração penal, a gente está a teoria geral do crime, falamos de infração, diferença entre crime e contravenção, falamos dos conceitos de crime, sujeitos do crime, e agora a gente vai estudar o fato típico, beleza? Vamos lá. O que é esse tal de fato típico? Eu já te falei, o fato típico, ele é composto de... Quais são os elementos aqui que vão compor o fato típico? Conduta. Essa conduta gera o quê? Um resultado. Possui o quê? Nexo causal. Foi a conduta que levou ao resultado, então é o elo entre a conduta e o resultado. E tem tipicidade. O que é tipicidade? Está previsto na lei enquanto crime. Então olha aí que legal os elementos do fato típico. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Isso que nós vamos estudar. A gente vai estudar o primeiro elemento do crime. Eu te disse que crime é fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. O que a gente está fazendo agora? Estudando o primeiro elemento do crime, que é o fato típico. Então concentra aí, que senão você vai se perder na aula, tá? A gente já falou que o crime ele é composto, teoria tripartida, fato típico, ilícito e culpável. O que a gente está fazendo agora? Estudando o primeiro elemento do crime, que é o fato típico. Eu já te antecipei lá atrás. No fato típico, ele é composto de quê? Uma conduta, essa conduta gera um resultado, a ligação entre a conduta e o resultado é o que a gente chama de nexo causal, e essa conduta que gerou esse resultado tem tipicidade. O que é tipicidade, professor? Está previsto em lei enquanto criminosa, tá? Vamos lá que eu vou destrinchar e explicar isso aqui com calma, tá? Então a gente vai estudar o fato típico, beleza? Professor, quero um conceito de fato típico. Vou te dar. Então, o fato típico ele é composto de conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Beleza. Professor, não estou satisfeito não, quero um conceito. Quero um conceito de fato típico, porque na hora da prova vai que eles perguntam. Não costumam perguntar, não, mas é bom ter. Então coloquem no seu caderno. O que é um conceito de fato típico? E fato típico é o primeiro elemento do crime, perfeito? Fato típico é um comportamento humano. É um comportamento humano produtor de um resultado. É um comportamento humano produtor de um resultado que está previsto na lei enquanto criminoso. É o comportamento humano produtor de um resultado que está previsto na lei enquanto uma conduta, um comportamento criminoso, tá? Comportamento humano produtor de um resultado que está previsto na lei enquanto criminoso. Então, o que é isso? Gente, esse conceito nada mais é do que uma vinculação entre os quatro elementos do fato típico. É um comportamento humano, uma conduta. Produtor de um resultado. Produtor é que essa conduta leva ao resultado. Então, conduta, né, nexo causal e resultado. E que está previsto na lei enquanto criminoso. Olha, esse conceito nada mais é do que ele pegar e fazer a ligação entre os quatro elementos do fato típico. Então, comportamento humano que produz um resultado e que está previsto na lei penal enquanto crime, tá? Pegou? Beleza, tá. Professor, o que a gente vai estudar? Já tem conceito de fato típico, a gente vai estudar os elementos do fato típico. Primeiro a gente vai estudar a conduta, depois o resultado, depois o nexo causal, depois a tipicidade. Então vamos lá, fato típico que a gente está estudando é o primeiro elemento do crime. A gente já te deu o conceito de fato típico. O que a gente vai estudar agora? Os elementos desse fato típico. Qual que é o primeiro? Conduta, depois a gente dá o quê? Resultado, depois nexo causal, depois tipicidade. Professor, fechou o fato típico, a gente vai estudar o quê? Ilicitude. Professor, fechou a ilicitude, a gente vai estudar o quê? Culpabilidade, tá? Então vamos acelerar aqui para a gente terminar o fato típico, tá? Vamos lá. Então a gente vai estudar o fato típico primeiro, conduta, depois resultado, depois nexo causal, depois tipicidade. Estamos estudando, vou colocar aqui, porque a gente está estudando, vou até colocar, primeiro elemento do crime, é o fato típico, que compõe de uma conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Beleza? Vamos lá. Então, o que a gente vai estudar agora? Tá? A gente está estudando fato típico. Então, 6.5, né? Por quê? Porque continua o fato típico. Ponto 1.
Então, 6.5, porque já está dentro do fato típico. Primeira coisa que a gente vai estudar dentro do fato típico, a gente vai estudar a conduta. Professor, então o que a gente está estudando? Vamos lá. A gente está estudando o fato típico, que é o item 6.5. Dentro do fato típico, a gente vai estudar a conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. O que a gente está estudando agora? A conduta. Então, item 6.5.1, tá? Primeiro desdobramento de fato típico. O que você vai colocar aí? Conduta. Conceito. Vamos lá? Beleza. Conceito de conduta, gente. Aqui, essa questão de conduta, ela tem vários conceitos na doutrina, não há uma unanimidade de conceitos, mas aqui, como objetivo do curso, ele não é esgotar o direito penal, a gente vai te dar um conceito que ele é muito aceito pela doutrina, tranquilo? Então vamos lá. O que é conduta? É um comportamento humano. O que é conduta? É um comportamento humano. É um comportamento humano consciente e voluntário, dirigido a uma finalidade. Então, coloque esse conceito aí. Professor, o que é conduta? Comportamento humano, consciente e voluntário, dirigido a uma finalidade. É esse conceito de conduta que a gente vai colocar. Não vou aprofundar aqui em teoria causalista, teoria finalista, teoria neocantista, teoria finalista dissidente. Não vamos a teoria funcionalista, não. A gente não vai entrar nesse mérito, não, tá? Se você está nesse nível já mais aprofundado dos estudos, se você está se preparando para algum concurso nas carreiras jurídicas aí você pega um outro material que aprofunda. A gente vai aqui no que tem prevalecido na doutrina, que não é um conceito que ele é unânime, mas é um conceito que tem uma aceitação dentro da doutrina. Então, coloque no seu caderno. Conduta, comportamento humano consciente e voluntário dirigido a uma finalidade. Senhores, de maneira bem breve, o que é a conduta? É um comportamento humano que pode ser um fazer ou um não fazer, e esse comportamento humano, ele tem que ser consciente, eu tenho que ter consciência, capacidade cognitiva, eu tenho que ter consciência do que eu faço, consciente e voluntário, dirigida a uma finalidade. Então, o que é conduta para o direito penal? É um comportamento humano que ele tem consciência e voluntariedade, ele sabe o que faz e ele faz porque ele quer, ele é consciente e voluntário, e ele faz essa conduta, ele pratica essa conduta, esse comportamento consciente e voluntário de graça? Não, ele pratica isso com vista a uma finalidade. Então, o que é conduta? Comportamento humano, consciente e voluntário que objetiva uma finalidade, objetivo alcançar alguma coisa. Calma aí, a gente vai continuar. Por enquanto, é isso, tá? Beleza. O que despenca em prova? Professor, o que exclui essa conduta? E a gente entra no nosso próximo tópico. Dentro de conduta, que é o tópico 6.5.1, a gente vai criar o tópico 6.5.1.1, que são as causas de exclusão da conduta. Vamos lá? Professor, quais são as causas de exclusão da conduta? Vamos enumerá-las, senhores. Tem que decorar essas causas de exclusão da conduta. Eu já te falei, conduta, comportamento humano consciente e voluntário dirigido a um fim. Quais são as causas que excluem a conduta, que o indivíduo não vai ser considerado como o comportamento dele que gerou aquele resultado ali, tá? Quais são as causas de exclusão da conduta? Coloca aí. Primeiro, caso fortuito e força maior. Segunda, a gente vai trabalhar aqui com o Rogério Sanches, que ele trata das involuntariedades. Professor, o que são essas involuntariedades? Ele subdivide as involuntariedades em estados de inconsciência, e movimentos reflexos. Movimento reflexo. Então, vamos lá. Professor, o que é a tal das involuntariedades? O estado de inconsciência e o movimento reflexo. Me dá exemplo, professor, para me ajudar. Exemplo daqui, do estado de inconsciência, sonambulismo. Outro exemplo, professor, hipnose. Tá?
Então, sonambulismo e hipnose. Então, involuntariedade, você vai lembrar dos estados de inconsciência. Professor, o que é estado de inconsciência? Lembra do sonambulismo e da hipnose. Professor, e qual é a outra hipótese de involuntariedade? Movimento, reflexo. Perfeito. Pegou? Pegou. E a C, qual que é a C? Gente, essa aqui é importante. Eu até já tinha te falado dela. É a tal da coação física irresistível. Professor, o que é essa coação física irresistível? Essa aqui eu vou te digitar um conceito, porque às vezes é bom você ter um conceito mais elaborado, tá? Então vamos lá. Então, quais são as causas de exclusão da conduta? Primeira coisa, você tem que fixar isso. Primeira causa que exclui a conduta, caso fortuito e força maior. Segundo, involuntariedades. Involuntariedades, a gente subdivide ela em duas espécies. Os estados de inconsciência, que você vai lembrar do quê? Da hipnose e do sonambulismo, tranquilo? Pegou? E a gente fala também dos movimentos reflexos. O que é movimento reflexo? É quando há uma excitação instantânea de algum órgão e você reage. Professor, não entendi nada. Quando você leva um susto, por exemplo, o cara chega em você e pô, você leva um susto e abre os braços e acaba que nessa reação, tá? O susto que você toma, tá? O movimento reflexo. O indivíduo vem te dar um susto, você tem um movimento reflexo, dá uma cotovelada e quebra o nariz dele. Você responde para essa lesão corporal? Não. Movimento reflexo, você não teve conduta e, portanto, não teve fato típico. Perfeito. E, por fim, a coação física irresistível. Gente, é a resistível? Não. É a coação física irresistível. Tá. Professor, o que é essa coação física irresistível? É quando, estou ditando, tá? Coloca aí, conceito, coação física irresistível. É quando, ou melhor, né? Ocorre quando, né? Fica bem mais bonito. Ocorre quando o agente, em razão de uma força física externa, ele não consegue delimitar os seus movimentos. Olha o exemplo. Um senhor, um indivíduo alto, forte, ele obriga um outro indivíduo bem pequeno, franzino, a empunhar uma faca e a desferir várias facadas contra o fulano de tal. Então, um indivíduo bem grande, forte, ele obriga um indivíduo menor, mais franzino, mais fraquinho, a empunhar uma faca e depois de empunhada, ele obriga esse indivíduo a desferir várias facadas contra fulano de tal. Pergunto, esse indivíduo mais magrinho, esse indivíduo aí mais franzino, ele vai responder por esse crime? Não, porque não houve conduta da parte dele. Ele não teve em nenhum momento o dolo, a consciência, ele não teve a vontade, consciência até teve, né? Ele não teve a vontade de desferir aquelas facadas. Então, ele agiu sob coação física irresistível. Havia uma força física externa impedindo que ele delimitasse os movimentos dele. Que força física externa era essa? O indivíduo bem grande, pegando o braço dele e forçando ele a desferir as facadas. Pegaram? Tá. O que eu quero que os senhores saibam? Aqui é a dita coação física irresistível. Coação física irresistível, ela exclui a conduta, tá? E a coação física resistível. A coação física resistível, ela é uma atenuante genérica, tá? Então, coloque no seu caderno. Para excluir a conduta é a coação física irresistível. A coação física resistível, ela nada mais é que uma atenuante genérica do artigo 65, inciso 3, a linha C, onde fala que são circunstâncias que sempre atenuam a pena, inciso 3, ter o agente cometido, a linha C, cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Então, o que eu quero te dizer? Coação física irresistível exclui a conduta. Coação física resistível é uma atenuante genérica do artigo 65, inciso 3, a linha C. Beleza? Com isso, a gente fecha as causas de exclusão da conduta. São essas três: caso fortuito, involuntariedades e a coação física irresistível. Perfeito, senhores. Só fazer uma conferência aqui com o material. Tá. Era só isso mesmo, só para fazer uma comparação aqui, para o material ficar, o conteúdo a gente não deixar de abordar nada. É isso que eu tinha para te dizer nessa etapa, tá? Então, vamos para o nosso tópico. Encerramos aqui causas de exclusão da conduta. Beleza, vamos lá.
6.5.2, formas de conduta, tá? 6.5.1, ainda dentro de conduta, ponto 2, formas de conduta. Vamos lá, vamos estudar essas formas de conduta aqui? Beleza. As formas de conduta, ela pode ser classificada quanto à vontade do agente. Quanto à vontade do agente, nós vamos estudar aqui a parte legal do direito penal, que é o tal do dolo, até pôr um pouquinho maior aqui, do crime, do dolo e da culpa. Vamos lá? Quanto à voluntariedade do agente, a conduta pode ser dolosa ou pode ser uma conduta culposa, beleza? Então vamos lá. Quanto à voluntariedade do agente, o crime pode ser doloso ou o crime pode ser culposo. Vamos entender isso aqui? Vamos lá, tá? Primeira coisa que você tem que saber, que o dolo, ele pode ser um dolo direto, ele se divide em dolo direto e em dolo eventual. Então, o dolo, ele pode ser dolo direto ou dolo eventual. Professor, onde eu vou achar isso no Código Penal? Artigo 18, inciso 1. Então, onde você vai achar falando sobre o dolo? No artigo 18, inciso 1 do Código Penal. O que diz lá? Vamos na literalidade da lei, é importante para vocês. Artigo 18, inciso 1. Vamos lá. Disse o crime, artigo 18. Disse o crime, inciso 1, doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, tá? Aqui, desse artigo 18, inciso 1, a gente tira que tem o dolo direto e existe também um dolo eventual. Dolo direto, o código diz que é quando o agente quis o resultado. Dolo eventual, disse quando o agente assumiu o risco de produzir o resultado. Dolo direto, quando o agente quis produzir o resultado, ele quis, ele praticou uma conduta para alcançar um resultado. Dolo eventual, quando ele assumiu o risco de produzir o resultado. Tudo isso consta do artigo 18, inciso 1. Então vamos lá. O que é o crime doloso? Vamos lá, vamos tentar entender isso. Vou te dar um exemplo, depois a gente volta e vai ficar trabalhando dolo direto e eventual. Depois a gente entra no crime culposo. Vamos lá? O que é o dolo? O que é o dito crime doloso? Gente, crime doloso é quando o indivíduo pratica uma conduta objetivando um resultado. Professor, me dá um exemplo. O A pega uma faca e desfere 10 facadas contra o B, com o objetivo de matá-lo. Ele atuou com dolo. Ele praticou uma conduta objetivando um resultado. Isso é o famoso dolo direto. O que é o dolo direto? Quando o agente pratica uma conduta objetivando alcançar um resultado. Exemplo, o A pega uma faca e desfere 20 facadas contra o B e efetivamente mata o B. Ele atuou com qual dolo? Dolo direto. O que é o dolo direto? Quando o agente pratica uma conduta objetivando alcançar um resultado. Ele pratica uma conduta e ele quer alcançar o resultado. O A desfere 20 facadas contra B, querendo alcançar o resultado, morte. Ele atuou com homicídio doloso. Qual dolo? Dolo direto. Pegou? Tá. O que é o dolo eventual, professor? Dolo eventual é quando o indivíduo ele pratica uma conduta, ele prevê o resultado que vai decorrer dessa conduta e ele assume o risco da produção desse resultado. Ele é indiferente ao ocorrimento desse resultado. Então, dolo eventual, nos termos da lei, na literalidade da lei, pode ser isso que cai na sua prova, vamos começar por lá, é quando a gente pratica uma conduta e assume o risco da produção do resultado. Vamos focar aqui primeiro na literalidade da lei, né? Então, dolo eventual, quando a gente pratica uma conduta e assume o risco da ocorrência do resultado. Tá, então dá um exemplo, professor. Vamos supor, o A, tal do dolo eventual, é assim, ó. O A dispara na direção de alguém. E aí, ele fala, ó, se acertar alguém, beleza. Se não acertar, tranquilo também. Ele atuou com dolo o quê? Eventual. Um exemplo que às vezes eu dou em sala de aula, ó, você dirigindo seu carro aí,
a 80 km por hora numa via de 60. Você já está sendo o quê? Imprudente. Aí você visualiza lá à frente uma senhorinha que começa a atravessar a faixa de pedestre. Você pensa, ou aquela senhora atravessa essa faixa de pedestres mais rápido, ou então é hoje o dia dela. E aí você mantém a sua velocidade e assume o risco de atropelar e matar aquela velhinha. E efetivamente a velhinha não consegue atravessar a faixa a tempo e você vem e atropela e mata. Você atuou com dolo direto? Não, você atuou com dolo eventual. Por quê, professor? Você praticou uma conduta com o objetivo de buscar um resultado? Não. Em verdade, você praticou uma conduta, previu o resultado, ó, se eu não frear o carro, se eu não reduzir a velocidade, eu vou atropelar aquela senhora que está atravessando a faixa pedestre. Mas ele ficou indiferente, ele assumiu o risco da ocorrência do resultado. Dolo eventual é quando a gente pratica uma conduta e assume o risco da ocorrência do resultado. Tranquilo? Tá. O que eu quero que vocês saibam? Aqui, ó, pagar o crime culposo agora e eu volto nele. No dolo direto, a gente diz que ele adotou, o dolo direto, ele adotou a teoria da vontade. Dolo direto, qual que é a teoria adotada? Teoria da vontade. Dolo eventual, vou pôr aqui embaixo, porque senão vai cortar aqui. Dolo eventual, qual que é a teoria adotada no dolo eventual? Teoria do assentimento ou do consentimento. Então tá? Dolo direto, qual que é a teoria? Da vontade. Dolo eventual, teoria do assentimento. Pegou? Então, dolo direto, teoria da vontade. Dolo eventual, teoria do assentimento. Dolo direto, o agente quis alcançar o resultado. Dolo eventual é quando a gente assume o risco da ocorrência do resultado. Beleza? Tá. Professor, o dolo eventual, o senhor poderia explicar ele melhor? Sim, vamos destrinchar esse dolo eventual aqui. Dolo eventual, isso aqui é a literalidade do que consta no artigo 18, mas a doutrina trabalha ele assim, ó. Como que funciona esse dolo eventual? Esse dolo eventual, quando a gente vai dar uma destrinchada nele aqui, como que ele funciona? O dolo eventual, olha aqui, dando uma aprofundada dentro dele. O agente quer praticar a conduta, saindo um pouco da literalidade da lei e indo para a doutrina para melhorar esse conceito. Então tá, olha o dolo eventual, como que ele vai funcionar? O agente quer praticar a conduta, mas ele prevê o resultado que vai decorrer dessa conduta. Ele prevê o resultado. O que mais, professor? Ele é indiferente ao ele é indiferente melhorar essa aqui, pô, me perdi aqui, indiferente em relação, perdi aqui, em relação Professor, explica isso aí. Vamos lá? O que é o tal do dolo eventual? Quero marcar aqui, vou chegar um pouquinho para cá, porque eu quero pontuar aqui. Dolo eventual. Vamos lá? Dolo eventual. O que são os requisitos dele para a gente aprofundar um pouquinho melhor, para a gente diferenciar da culpa consciente? Dolo eventual. O agente quer praticar a conduta, ele prevê o resultado que decorre dessa conduta. Ó, se eu praticar essa conduta, vai acontecer o resultado X. Então, ele pratica uma conduta, prevê o resultado que vai decorrer dessa conduta, mas ele é indiferente ao acontecimento, ao ocorrimento desse resultado. Ele é indiferente em relação à ocorrência do resultado. Ele não se importa, é o tal do foda-se. Então, o que é o dolo eventual? É o foda-se, o cara liga o foda-se, ele não está nem aí. Ele pratica uma conduta, prevê o resultado, mas ele é indiferente quanto ao acontecimento desse resultado. Ele não está nem aí, é o tal do foda-se, ele liga o foda-se, ele não está nem aí se aquele resultado irá ocorrer ou não. Então, dolo eventual, quer praticar uma conduta, prevê o resultado que vai decorrer dessa conduta e ele é
indiferente ao acontecimento desse resultado. É o tal do foda-se. Ele não está nem aí se o resultado vai acontecer ou não. Voltando no nosso exemplo lá, só título hipotético, mas que às vezes você visualiza isso bem. Um indivíduo está dirigindo a 80 numa via que é de 60. Já está sendo imprudente, mas isso aí não é o X da questão. O que acontece? Visualiza lá a uma distância de 100 metros, 150 metros, uma idosa que começa a atravessar a faixa de pedestre. E ele, se eu manter essa velocidade de 80 e não desviar, provavelmente eu vou atropelar aquela idosa. Então, o que ele fala? Eu não vou diminuir a velocidade. Então, ele quer praticar a conduta. Ele mantém a velocidade de 80 km por hora. Ele prevê, se eu manter essa velocidade e não frear, o que vai acontecer? Olha ele prevendo o resultado. Vou atropelar aquela idosa. E aí, olha, esse aqui que é o importante. Ele é indiferente ao acontecimento desse resultado. Ele fala assim, foda-se, se aquela velhinha não atravessar mais rápido, se aquela senhorinha não acelerar o passo, eu não vou desviar, nem vou frear. Foda-se, se ela ficar na frente, é hoje que ela vai morrer. Se ela ficar na frente, eu atropelo. Olha o dolo eventual aí. Quis praticar uma conduta. Qual que é a conduta? Manter o carro a 80 km por hora. Previu o resultado. Se eu manter o carro nessa velocidade, eu estou vendo que aquela velhinha começou a atravessar a faixa, eu vou atropelá-la. Previu que daquela conduta vai decorrer um resultado. E olha o terceiro elemento do dolo eventual, é indiferente ao acontecimento desse resultado. Ele não está nem aí se ele vai atropelar ou não. Ele fala assim, se essa velhinha não andar mais rápido, eu não vou desviar e nem frear. E aí acaba que ele previu o resultado, indiferente ao acontecimento desse, vem naquela velocidade, a velhinha não consegue desviar do carro, não consegue terminar de atravessar e ele atropela e mata. Responde pelo quê? Homicídio. Com dolo direto? Não. Com dolo eventual, tá? Então, quais são as duas abordagens que eu quero que fica? Literalidade do Código Penal, que é o artigo 18, inciso 1, que fala do dolo direto, quando o agente quer o resultado, e do dolo eventual, que é quando ele assume o risco da ocorrência do resultado. Aprofundando um pouquinho mais, eu te falei, dolo eventual, a teoria é do assentimento ou do consentimento. Dolo direto é a teoria da vontade, beleza? Então você lembra, dolo direto, teoria da vontade. Dolo eventual, teoria do assentimento ou consentimento. O que mais que eu te falei? Falei, aprofundando dentro do dolo eventual, eu lhe disse que o dolo eventual, a gente pratica uma conduta voluntária, ele quer praticar aquela conduta, ele prevê o resultado que decorre dessa conduta, mas ele é indiferente ao acontecimento desse resultado. Ele é indiferente em relação à ocorrência do resultado. Ele não está nem aí. É o tal do foda-se. Ele não está nem aí. Lembra do exemplo da senhorinha lá, tá? Concentra nessa etapa aqui, Ele é indiferente. Ele não está nem aí se o resultado vai ocorrer ou não. Então ele atuou com dolo eventual. Teoria do dolo eventual. Teoria do assentimento ou consentimento. Pegou? Tá. Professor, isso é o crime doloso. Sim, entendi o crime doloso. Agora, a gente vai estudar qual crime? O crime culposo aqui, a culpa. Dolo a gente já estudou. Agora vamos estudar o crime culposo, ou a culpa. Professor, onde eu vou achar isso? O dolo eu entendi, artigo 18, inciso 1. E agora, como funciona a culpa ou crime culposo? Senhores, aí você vai lá no artigo 18, inciso 2, do Código Penal. Professor, o que está falando aí? Vou ditar para vocês, vamos lá? Olha, artigo 18. Disse o crime, inciso 2, culposo, quando o agente deu causa a resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, vamos lá? O que está escrito aqui, Quando o agente der causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Professor, entendi, agora eu já sei o que é crime culposo? Não. Esse conceito aqui, gente, é o seguinte, que está lá do artigo 18, inciso 2 do Código Penal, que é o conceito de culpa ou de crime culposo, ele é um conceito insuficiente. Professor, questões de concurso, e aí, como que fica? É o seguinte, muitas questões, elas vão retirar
elas vão copiar e colocar o que está na lei. Já falei isso diversas vezes. Então, pode ser que em algumas questões de concurso, que trabalhem mais a literalidade da lei, a lei seca, você consiga acertar a questão. Mas cuidado, esse conceito aqui, do ponto de vista doutrinado, do ponto de vista técnico, ele é um conceito insuficiente, tá? Mas na sua prova ele pode te ajudar, por isso que a gente consignou. Então, vamos primeiro na literalidade da lei, depois a gente dá uma aprofundada aí para poder te resguardar para uma prova mais técnica, um pouco mais teórica, tá? O que o Código Penal fala do crime culposo? Artigo 18, inciso 2. Quando o agente der causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, tá? Beleza. Já aproveito e já leio aqui o parágrafo único do artigo 18, só para pegar a linha de raciocínio que a gente está falando, ó. Artigo 18, parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente. Professor, o que o artigo 18, parágrafo único está falando? Vou puxar o gancho aqui já e já te antecipo essa informação. É uma informação tranquila, mas às vezes ela derruba a gente que está começando a estudar aí nas provas, tá? O que o artigo 18 está falando? Ele está falando assim, ó, a regra é que os crimes sejam punidos a título de dolo. O crime só vai ser punido a título de culpa, só vai existir a modalidade culposa do delito quando ela tiver expressamente prevista em lei. Então, o que o artigo 18, parágrafo 1 está falando? A regra é que os crimes sejam praticados a título de dolo. Só vai ser punido o crime praticado a título de culpa quando estiver expressamente previsto o tipo penal culposo, tranquilo? Quando houver expressa previsão na lei. O que eu estou te dizendo? A regra é que os crimes só sejam dolosos. Eles só serão punidos, os crimes, a título de culpa, quando houver previsão expressa. Professor, dá um exemplo só para me entender isso. Vem aqui, ó. Artigo 163 do Código Penal. Vamos lá? Só para a gente pegar isso aqui. Artigo 163, capítulo 4 do Código Penal do dano. Artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Parágrafo único. Perdão. Se o crime é cometido, inciso 1, com violência, pessoa ou grave ameaça. Inciso 2, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Inciso 3, contra o patrimônio da União, Estado, município, empresa concessionária de serviço público ou sociedade de economia mista. Perfeito. Inciso 4, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos e multa além da pena correspondente à violência. Terminei de ler o artigo 163 que trata do dano. Te pergunto, em algum momento ele previu a punição de dano a título culposo? Não. Então, não existe dano culposo. Em outros termos, dano praticado, crime de dano praticado a título de culpa, culposamente, não é uma conduta criminosa. Por que não é, professor? Justamente por conta do disposto no artigo 18, inciso 2, que fala que, em regra, as condutas só são punidas a título de dolo. A conduta só será punida a título de culpa quando houver previsão expressa em lei. A gente lê o crime, não tem previsão da modalidade culposa, é porque aquela conduta na modalidade culposa não é criminosa. Te pergunto, existe o crime de dano culposo? Não. Então você está andando aí na sala de aula, sem querer você bate o braço no notebook do seu amigo, o notebook, cai no chão e quebra. Você cometeu o crime de dano culposo, que você destruiu, deteriorou, utilizou? Não, não cometeu não, porque não existe crime de dano a título de culpa. Porque o crime ser punido a título culposo é uma medida excepcional, só ocorrerá quando houver expressa previsão em lei. Atenção para o artigo 18, parágrafo único, tá? Vim de cá que eu quero explicar o crime culposo melhor. Vou apagar aqui. Ganhar um espaço aqui, tá? Mas continua a lógica, tá? A gente está dentro do item 6.5.1.2, estudando formas de conduta, tá? Quanto à vontade do agente, doloso, a gente falou, dolo direto, a gente pratica uma conduta objetivando o resultado, teoria da vontade. Dolo eventual, quando a gente assume o risco da ocorrência do resultado.
Demos uma aprofundada aqui, né? Demos uma verticalizada, assim, tranquilo, sem aprofundar demais, só para você entender melhor o dolo eventual. Estamos a estudar agora a culpa, que está no artigo 18, inciso 2. O que eu já te antecipo? Esse conceito aqui de crime culposo do Código Penal, para você entender e acertar a grande maioria das questões sobre crime culposo, ele é insuficiente. É insuficiente, professor? Sim. Primeira coisa que você tem que saber, existem duas modalidades de culpa. Então, vindo para o lado de cá para a gente ganhar espaço. Ó, existem duas modalidades de culpa. Existe a culpa, existe o crime culposo, a culpa inconsciente e existe a culpa consciente. Vamos lá? Para você entender cada uma delas. Professor, qual que é o requisito de cada uma delas? Para te antecipar, para você já entender isso, a culpa inconsciente é quando a gente pratica uma conduta, essa conduta é voluntária, ele quer praticar, ele viola o dever objetivo de cuidado, ele acaba sendo o quê? Imperito, imprudente ou negligente, e ele acaba dando causa a um resultado naturalístico previsível que só ele naquela situação não previu. E esse resultado e essa conduta está rotulada na lei enquanto criminosa. Então, o que é a culpa inconsciente? O que é os requisitos? E, senhores, para você entender, a culpa inconsciente é quando a gente pratica uma conduta, ele viola o dever de cuidado, ele acaba sendo imperito, imprudente ou negligente, ele causa um resultado que era previsível, embora ele não tenha previsto. Professor, o que é isso? É aquele indivíduo que ele pratica uma conduta que o homem médio consegue prever que aquela conduta vai causar algum resultado naturalístico. Só o homem com inteligência média, a previsibilidade do homem média, leva a concluir que aquela conduta ela está violando o dever de cuidado para que a gente tem que ter para conviver em sociedade e ela vai acabar causando resultado. O resultado oriundo daquela conduta, ele é previsível. Só que o agente que empenha, que emprega aquela conduta, ele não prevê que aquele resultado iria acontecer. E acaba acontecendo o resultado que era previsível, embora ele não tenha previsto. E aí, esse resultado está previsto em lei enquanto crime e ele responde pela modalidade culposa. Tá? Então, vamos lá. O que é o tal do crime culposo? Quais são os requisitos? Gente, crime culposo é o seguinte. O agente pratica uma conduta, normalmente, dirigida a uma finalidade lícita ou irrelevante para o direito. Professor, então onde que ele erra? Já que ele pratica uma conduta com a finalidade lícita ou irrelevante para o direito. Senhores, ele erra quando ele viola o dever de cuidado, quando ele acaba atuando de maneira imprudente, imperita ou negligente e dando causa a um resultado. Professor, me dá um exemplo para ver se eu entendo isso. Vamos lá. O indivíduo, ele sai do serviço às 18 horas. E tem um jogo de futebol, final do campeonato lá dele, que ele quer assistir, é o jogo, o time do coração dele, e ele quer chegar nesse jogo. O jogo começa às 18h15, ele sai do trabalho às 18h. E ele, querendo deslocar-se do trabalho dele para esse estádio de futebol, de maneira rápida, para não perder o início desse jogo de futebol, dessa final, desse jogo lá, ele acaba empregando uma velocidade incompatível com a via. O que ele faz? Ele vai correndo, ele acelera, ele desce o pé no carro. E aí, o que ele faz? Ele está praticando uma conduta com a finalidade o quê? Lícita, que é o quê? Chegar no estádio de futebol para poder assistir a final do jogo lá, o jogo da final lá, que o time dele é um dos que estão lá competindo. Ele quer assistir a final desse jogo de futebol lá. Só porque onde que ele erra? A conduta que ele pratica, ela é destinada a uma finalidade lícita ou irrelevante. Nesse caso, ele quer chegar mais rápido ao estádio. Chegar mais rápido ao estádio não é crime. Qual que é o problema? O meio que ele escolhe. Quando, para chegar mais rápido no estádio e assistir a final desse jogo de futebol, ele emprega velocidade incompatível com a via. Ele dirige a 80 km por hora numa via que a velocidade máxima permitida são 60 km por hora. E aí, ele acaba violando o dever de cuidado que a gente tem para conviver em sociedade. Ele acaba sendo, nessa hipótese, imprudente. E aí, olha, você dirigir a 80 numa via de 60, é previsível que você pode acabar atropelando alguém, que você pode causar um acidente, que você pode gerar uma lesão corporal? É previsível, a velocidade máxima é 60. Você está dirigindo a 80, você já está acima do limite máximo. Então é previsível que dirigir a 80 numa via de 60, a 90 numa via de 60 km por hora, você pode atropelar alguém. É previsível para um homem médio, mas você não prevê e acaba atropelando alguém.
você responde pelo quê? Lesão corporal culposa. Tranquilo? Então, o que eu quero te dizer? O crime culposo é um crime que o problema dele está no meio do caminho. O cara pratica uma conduta objetivando uma finalidade ilícita. É o cara que sai do emprego e quer chegar mais rápido no estádio de futebol. É o indivíduo que quer chegar rápido à maternidade para ver a filha dele nascendo. Ele não pratica uma conduta com a finalidade de cometer um delito. Acontece que, para conseguir esse objetivo dele, para chegar mais rápido à maternidade, para chegar mais rápido ao estádio de futebol, ou para chegar mais rápido em casa que seja, ele acaba violando o dever objetivo de cuidado nas modalidades imperícia, imprudência ou negligência, e aí ele causa um resultado que era previsível, somente ele que não tinha previsto. E esse resultado, ele está rotulado na lei enquanto criminoso. Então vamos lá? Quais são os requisitos do crime culposo? Quais são os requisitos da culpa inconsciente? Vamos lá? O indivíduo, ele pratica uma conduta voluntária, ou seja, ele quer, vamos pegando aquele exemplo para você ir pegando. O que é a conduta voluntária? Ele pratica uma conduta voluntária que ele quer praticar. Ele quer dirigir a 80 numa via na qual a velocidade máxima é 60. Pegou? Então ele pratica a conduta de dirigir acima da velocidade máxima permitida na via de maneira voluntária. Ele pratica porque ele quer. Mas te pergunto, ele pratica porque ele quer cometer um delito? Não. Ele pratica, normalmente, essa conduta voluntária objetivando a finalidade lícita, chegar mais rápido no estádio, chegar mais rápido na maternidade, chegar mais rápido em casa, tranquilo? Uma finalidade lícita ou irrelevante para o direito. A conduta dele é voluntária, objetivando uma finalidade. Tá. Onde que é o problema? Ele quer dirigir 80 numa via de 60. Só porque ele pratica uma conduta voluntária e ele acaba viola o dever ele acaba violando o dever objetivo de cuidado. Professor, o que é violar o dever objetivo de cuidado? É o cara ser imprudente, imprudente, negligente ou imperito. Professor, o que é isso? O que é cada um desses? Vou te explicar agora já, vou parar aqui no meio, tá? Imprudente é um atuar, é um fazer de maneira descuidada. Imprudência é você fazer, é um comportamento positivo de maneira descuidada. Então, o que é imprudência? Coloque no seu caderno, tá? Puxa um OBS aí para você saber a diferença entre imprudência, imprudência, negligência e imperícia, tá? Vou colocar no quadro, não, vou só ditar, tá? Imprudência, só para você entender a diferenciação entre imprudência, negligência e imperícia. Imprudência é um comportamento positivo, é um fazer, é um agir de maneira descuidada. Então, imprudência é um comportamento positivo, vírgula, é um comportamento positivo, é um fazer, é um agir de maneira descuidada. Exemplo: dirigir veículo automotor a 60 km por hora numa via na qual a velocidade máxima é 40 km por hora. Olha, você está praticando uma conduta positiva, está agindo de maneira imprudente, você não está tomando o devido cuidado, tá? Imprudência é um comportamento positivo, é um fazer de maneira descuidada. Professor, e a negligência? A negligência, ela é um não fazer, ela é um comportamento negativo, é um não agir, entendeu? Então, a negligência, vai lembrar, imprudência é um comportamento positivo, é um fazer. Negligência, ela é vinculada ao não fazer, a um comportamento negativo. Me dá um exemplo, professor. Então, coloque negligência é ligada a um não fazer, a um comportamento negativo, a uma omissão do agente. Exemplo: indivíduo dirige veículo automotor com os pneus extremamente desgastados,
com um pneu careca. Então, olha aí, o indivíduo dirige veículo automotor com um pneu extremamente desgastado, com um pneu careca. Em razão disso, ele precisa de uma frenagem mais brusca e o carro, por estar com esses pneus carecas, por estar com esse pneu extremamente desgastado, ele não consegue parar e atropelar alguém. Vai responder por essa lesão? Vai, lesão corporal culposa. A título de quê? Imprudência? Não, porque não foi um fazer descuidado. Na verdade, foi um não fazer, uma omissão. Ele não trocou os pneus, ele não trocou esses pneus carecas, entendeu? Então, não fazer é ligado a negligência, ela é ligada a um não fazer. Lembra do motorista que dirige com os pneus carecas e acaba atropelando alguém porque no momento da frenagem, esse desgaste dos pneus não deu a aderência necessária, o carro acabou não parando como deveria e ele atropelou a pessoa. Negligência é ligada a um não fazer, tá? Professor, tá faltando a qual? Imperícia. A imperícia é a falta, tô ditando já, imperícia é a falta de aptidão técnica para a prática de determinado ato. É a falta de aptidão técnica para a prática de determinado ato. Exemplo, é um motorista que enquanto ele está dirigindo ali, ele vai e troca os pedais ali e acaba pisando no acelerador em vez de pisar no freio, tá? Então, o que é a imperícia? É a falta de aptidão técnica para a prática do ato. Exemplo, professor. Exemplo, motorista que ao conduzir o seu veículo, ele acaba trocando os pedais e pisa no acelerador em vez de pisar no freio e acaba atropelando alguém, tá? Então, o que é violar o dever objetivo de cuidado? É quando a pessoa faz um agir descuidado. Isso pode se dar na modalidade imprudência, que é um agir, é um fazer descuidado. Negligência, que é um não fazer, é um comportamento negativo. E imperícia, que é a falta de aptidão técnica. Então, voltando aqui, tá? Então, conduta voluntária viola dever objetivo de cuidado por imprudência, negligência ou imperito. Negligente, ele acaba sendo imprudente, negligente ou imperito. O que mais? Ele acaba, vou apagar aqui com um apagador para não manchar o quadro, né? Aí, esse atuar dele causa resultado previsível a quem? Previsível ao homem de inteligência de cuidado médio. Causa um resultado previsível ao homem médio, embora o agente não o tenha previsto. Professor, só isso aqui que basta? Não. Para a gente ter um crime culposo, ainda precisa de um último requisito. Tem que ter uma previsão expressa. Previsão expressa. Por que, professor, essa previsão expressa? Que eu te falei agorinha. Porque o artigo 18, parágrafo único, ele fala que só se pune o crime na modalidade culposa quando houver previsão expressa. Então, esses aí são os 4 requisitos para você praticar um crime culposo. E aqui a gente está trabalhando, vou puxar aqui, vou ganhar um espaço, para a gente poder agora montar a culpa consciente. Aqui a gente trabalhou com a dita culpa consciente. O cara pratica uma conduta voluntária. Ele quer dirigir o automóvel dele a 80 km por hora numa via que a velocidade máxima é 60. Aí, ele já está o quê? Com essa conduta dele? Violando um dever objetivo de cuidado. Ele está sendo o quê? Te pergunto. Imprudente, porque ele está agindo de maneira descuidada. Professor, além de dirigir 80 km por hora, está chovendo e ele está com os pneus carecas. Tranquilo? Então, olha lá, ele está sendo o quê? Dirigindo a 80 numa via de 60, imprudente. Pneu careca e chovendo, né? 80 acima da velocidade da via e ainda com chuva, tá? E ele está o quê? Pneu careca. Ele está sendo o quê? Negligente, tá? Então, dirigindo a 80 numa via de 60 e ainda com pneus carecas e chovendo. Aí, o que acontece? Ele está violando o dever objetivo de cuidado. Dessa conduta dele, ele não queria praticar crime. Ele não está fazendo isso para matar ninguém, para atropelar ninguém. Ele não está utilizando o carro enquanto instrumento de crime. Só que ele acaba causando o resultado, em razão dessa violação do dever de cuidado dele, previsível para o homem de inteligência, de conhecimento e de prudência média, embora o agente que esteja dirigindo aquele veículo não tenha previsto que ele poderia atropelar alguém. Então, o resultado que decorre dessa conduta, dirigir automóvel acima da velocidade da via, pneu careca e chovendo,
Era um resultado previsível para um homem de cuidado e de diligência média que ele poderia atropelar alguém. Então, o resultado atropelar, resultado naturalístico, resultado de causar lesão ou matar alguém, ele era um resultado previsível para um homem de cuidado médio. Embora o agente que esteja praticando essa conduta, dirigindo a 80, pneus carecas, ele não tenha previsto. Ele não fazia. Embora um homem médio, previsto, de inteligência média, falar, pô, fazer isso aí que esse cara está fazendo, ele pode atropelar alguém. Dirigir 80, via de 60, pneu careca com chuva, esse cara pode atropelar alguém. Era previsível para um homem médio. Só porque o cara que estava dirigindo o veículo, ele não previu. Ele falou, não vai acontecer não, aqui não vai acontecer nada. E aí ele acaba atropelando alguém, matando. E por fim, professor, aí configurou o crime culposo? Não. O último requisito, tem que ter previsão expressa, porque só pune o crime culposo quando houver expressa previsão legal, tá? Essa é a culpa inconsciente. Professor, por que inconsciente? Te explico, olha que tranquilo. Porque o agente não previu o resultado. O cara que estava fazendo isso, ele não previu em momento nenhum que ele poderia atropelar alguém, embora ele fosse naquelas circunstâncias previsível, por isso que a culpa é inconsciente. Ele nem chegou a prever o resultado. Culpa inconsciente é aquela que o agente não prevê um resultado que era previsível. Então, por isso que ela é inconsciente. Em nenhum momento ele teve consciência de que era possível acontecer aquele resultado. Mas era possível ele adquirir essa consciência? Era. Bastava que ele atuasse com a prudência de um homem médio e com a inteligência e o cuidado de um homem médio. Que ele ia prever sim que naquela situação que ele estava se colocando, era possível ocorrer aquele resultado que efetivamente ocorreu. Era possível ele atropelar alguém, tá? Beleza. Entendi, professor? Culpa inconsciente é isso, tá? Tem outra culpa, que é a tal da culpa consciente. Senhores, o que eu quero te falar aqui da culpa consciente? Tá, vem aqui. Eu vou focar muito em diferenciar a culpa consciente do tal do dolo eventual, que é o mais relevante, tá? Vamos lá. O que é a culpa consciente? O agente quer praticar a conduta e agora a gente chega na famosa situação do indivíduo que bebeu e dirigiu. Professor, beber e dirigir é dolo eventual? É crime culposo? É homicídio doloso? É homicídio culposo? E aí? A gente vai chegar nisso agora. Esse é o tópico que eu te explico isso e você vai concluir aí junto com o STF. Você vai entender por quê, que vai conseguir entender por quê da posição do STF. Então, a culpa consciente. O agente quer praticar uma conduta, ele prevê o resultado que decorre dessa conduta, mas, olha esse aqui que é o ponto importante, ele acredita com veemência, até sublinhar, que... Então, olha aqui, a culpa consciente, vamos lá focar nisso aqui para diferenciar ela do dolo eventual e a gente mata aquela pergunta. Professor, dirigir embriagado, o cara dirigiu, bebeu, dirigiu, atropelou alguém. E aí? É um homicídio culposo ou é um homicídio doloso? A questão reside justamente em você entender o dolo eventual e a tal da culpa consciente. Vamos lá? Vamos lá. Beleza? Tá, voltamos. Aqui. O que é a tal da culpa consciente? É quando a gente quer praticar uma conduta, ele prevê o resultado que vai decorrer dessa conduta, mas ele acredita com veemência que esse resultado não irá ocorrer. É o seguinte, é um indivíduo que, por exemplo, ele bebe ali, vamos supor aí, 2 copos de cerveja e ele não se entende embriagado. 2, 3, 4 copos de cerveja, ele fala, não, pô, tô bem. Aí então ele quer praticar a conduta, ele vai dirigir sob o efeito de substância alcoólica, bebeu cerveja, tá? Ele prevê, pô, toda hora tem alguém que bebeu atropelando alguém aí, né? Todo mundo sabe, pô, toda hora a gente vê no jornal, indivíduo bebe e atropela alguém. Então, todo mundo que bebe e dirige, é previsível que você pode atropelar alguém, mas eu te pergunto, você acha que ele não está nem aí para atropelar alguém? Ele é indiferente a atropelar alguém? Ou ele acredita com veemência que não irá atropelar ninguém? Ele acredita com veemência que o resultado não irá ocorrer? Na grande maioria das vezes, o indivíduo faz o quê? Acredita com
veemência que, embora ele tenha bebido ali 2, 3 cervejas, ele está em condições de dirigir e que ele não irá atropelar ninguém, porque ele vai ser cauteloso. E aí ele efetivamente atropela e mata. E aí, homicídio culposo ou dolo eventual? Se for nesses termos que eu te falei, será uma culpa consciente. Voltando, e aí eu já volto na questão da direção embriagada de novo. Culpa consciente é quando a gente pratica uma conduta, ele prevê o resultado que decorre dessa conduta, mas ele acredita com veemência que esse resultado não irá acontecer. Volta comigo no dolo eventual. Olha, o agente quer praticar a conduta, ele prevê o resultado, mas ele é indiferente ao ocorrimento desse resultado. Compara os dois, dolo eventual e culpa consciente. Professor, onde está a diferença? No terceiro elemento. Na culpa consciente, ele acredita com veemência que ele irá evitar o resultado. No dolo eventual, ele é indiferente ao ocorrimento desse resultado. Ele é indiferente à ocorrência desse resultado. Professor, então vamos lá, vamos voltar no caso do indivíduo que bebeu e dirigiu, e aí você vai concluir o que é dolo eventual quando é culpa consciente, tá? Primeiro, entendimento do STF. O STF já falou, não é possível fixar uma tese em abstrato para decidir se o caso será de culpa consciente ou será de dolo eventual. Você, o juiz do caso concreto, o juiz que estiver analisando esse caso, vai verificar as circunstâncias externas para que ele possa determinar se ali houve dolo eventual ou culpa consciente. Então, primeira coisa, é possível fixar uma regra em abstrato para poder dizer que toda vez que houve atropelamento envolvendo veículo automotor com condutor embriagado é dolo eventual, culpa consciente, dá para fixar uma tese em abstrato de maneira genérica? Não, o STF falou, não dá para fixar uma tese abstrata quanto a essa questão, uma tese genérica quanto a essa questão de direção embriagada, acidente, atropelou e matou. Não dá para fixar uma tese abstrata de que sempre será dolo eventual ou sempre será culpa consciente. Como que tem que fazer? Vai analisar o caso concreto. De acordo com os elementos externos do caso concreto, o juiz vai decidir, vai aferir se foi culpa consciente ou se foi dolo eventual. Então, não dá para se fixar de maneira abstrata. Se o homicídio é envolvendo direção de veículo automotor com um condutor embriagado, ele foi um homicídio doloso ou um homicídio culposo. Tem que se analisar o caso concreto. Vamos para o caso concreto que você vai entender que o STF tinha razão quando ele fixou essa tese. Pois bem, o indivíduo que bebe aí, aquele exemplo lá, 2, 3 copos de cerveja, ele bebe ali 2, 3 copos de cerveja, ele está ali a 2 quadras da casa dele, na casa de um amigo. O indivíduo está lá na casa de um amigo que fica ali a 2, 3 quadras da sua casa. Aí durante um jantar ali, ele vai lá e acaba bebendo 2, 3 copos de cerveja, mas logo após isso ele se alimenta, pega o carro da casa desse amigo, dirigindo na velocidade da via, ele vai nesse percurso de 3 quarteirões, após ter ingerido 3 copos de cerveja, depois de ter se alimentado, ele na velocidade da via, ele acaba atropelando e matando alguém. Te pergunto, dolo eventual ou culpa consciente? Nessa situação, é muito nítido que ele responderá por homicídio culposo, com culpa consciente. Por quê? Professor, ele dirigiu embriagado, sim, mas os elementos externos, a situação do caso concreto, tudo leva a crer que ele acreditou com veemência que ele não iria atropelar e matar alguém. Então, ele responderá por homicídio culposo. Outra situação é o indivíduo que vai para uma boate. Nessa boate aí, ele bebe, sei lá, vamos colocar aí, bebe lá meia garrafa de uísque, uma garrafa de uísque por inteira, bebe várias doses de bebidas lá, o cara vai lá na boate e enche a cara, bebe lá uma garrafa de uísque, o cara vai pra boate, bebe lá uma garrafa de uísque, aí voltando dessa boate, 2 horas da manhã, ele a 160 km por hora, numa via na qual a velocidade máxima é 60 km por hora, ele acaba num semáforo que ele fura, atropelando e matando algum indivíduo, ou um ciclista, ou uma motociclista que estava passando por aí, tá? Ou uma pedestre que seja. Então, olha essa outra situação, o indivíduo bebeu uma garrafa de uísque, dirigindo a 160 km por hora, numa via que a velocidade máxima permitida era 60 km por hora. Ele fura um semáforo e acaba atropelando e matando alguém. Te pergunto, aí foi dolo eventual ou culpa consciente? Nessa situação é tranquilo de dizer dolo eventual. Sabe por quê, senhores? O indivíduo que dirige a 160
numa via na qual a velocidade máxima é 60. Após ele ter ingerido uma garrafa de uísque e ainda fura um semáforo, ele estava indiferente ao acontecimento de qualquer resultado. Ele não estava interessando, ele não estava preocupado em evitar um acidente ou evitar em matar alguém. Ele era indiferente à ocorrência do resultado. Então, nessa situação, ele responderá por homicídio doloso, entendeu? Então, professor, qual que é a grande diferença entre dolo eventual e culpa consciente? É como o indivíduo encara o resultado. Na culpa consciente, ele acredita com veemência que o resultado não irá ocorrer. No dolo eventual, ele é indiferente ao ocorrimento do resultado. Qual que é a técnica que você pode utilizar aqui para facilitar? Na culpa consciente, é o fudeu. Pô, fudeu. No dolo eventual, é o foda-se. Não tô nem aí, entendeu? Culpa consciente, fudeu. Sem querer, acreditei que não ia dar nada errado e acabou dando. Fudeu. No dolo eventual é o foda-se, não tô nem aí, entenderam? Tá. Dolo eventual, a gente é indiferente ao ocorrimento do resultado. Culpa consciente, ele previu o resultado, mas acreditou com veemência que iria evitá-lo. Então a questão de direção embriagada, acidente, homicídio culposo ou homicídio doloso, deve-se analisar o caso concreto para verificar a situação concreta e se definir se ali o indivíduo agiu com culpa consciente ou com dolo eventual. E aí até uma pergunta legal que eu faço em sala de aula, quando você mesmo que está em casa, você ingeriu bebida alcoólica, mesmo tendo programas e campanhas e noticiários falando toda hora que direção e bebida é igual a quê? Acidente. Toda hora tem noticiário, tem campanha pública falando se beber não dirija, pega táxi, pega Uber, qualquer meio de transporte. Tem notícia para todo lado. Toda hora tem campanhas públicas nesse sentido. Toda hora sai no jornal um acidente com um indivíduo que bebeu, direção embriagada e acabou atropelando e matando alguém. Mas mesmo assim, mesmo com as campanhas, mesmo com o noticiário falando isso toda hora, o que você aí de casa resolve fazer? O que o indivíduo resolve fazer? Sair, ir para um bar, beber e dirigir. E voltar para casa dirigindo. E aí te pergunto, quando você saiu lá com seus amigos, você, sei lá, bebeu aí 2, 3 cervejas que seja, voltou para casa dirigindo, você não estava nem aí se você ia atropelar e matar alguém? Ou você acreditava com veemência que você possuía capacidade para não atropelar ninguém, que você ia ser diligente, cuidadoso e que você tinha condições de voltar? O que é a resposta? Normalmente os alunos respondem assim, pô, eu acreditava que eu ia ser cuidadoso, que eu tinha capacidade de voltar. Então, se nessas condições, se ele atropelasse alguém, seria culpa o quê? Consciente, entendeu? E não dolo eventual. Professor, nessas situações que o senhor está falando, é tranquilo, uma coisa é o cara que bebe ali 2 copos de cerveja e dirige 2 quadras só para chegar na casa dele e acaba atropelando alguém. Estava na velocidade da via, o cara era habilitado e tudo mais. Essa é uma situação tranquila. A outra também é nítido o dolo eventual. O cara dirigindo a 160, numa via de 60, o cara altamente embriagado, o cara bebeu uma garrafa inteira de uísque, o cara estava em estado de alcoolismo elevadíssimo, na fase já quase comatosa, então estava muito embriagado. E aí ele dirigindo a 160, numa via de 60, fura um semáforo. Nessas situações estanques, como a do pai de família que foi visitar um amigo e esse indivíduo da boate, nessas situações extremas, é fácil de se identificar. Ah, professor, nesse caso do pai de família, culpa consciente, no caso aí do rapaz da boate, dolo eventual. Sim, nessas situações extremas é fácil identificar se será culpa consciente ou dolo eventual. O que a doutrina fala é, algumas situações elas têm uma zona cinzenta, que é uma zona de certa incerteza, de se decidir se o indivíduo agiu com dolo eventual ou culpa consciente. Por isso a tese do STF, de que o juiz vai decidir se o homicídio aconteceu com dolo eventual ou com culpa consciente na análise do caso concreto. Vamos aferir os elementos externos, vamos aferir as circunstâncias em que se ocorreu aquele evento, para então o juiz do caso concreto aferir se houve dolo eventual ou culpa consciente. Não é possível se fixar uma tese em abstrato, uma tese genérica contra esse tema. Beleza, senhores? Era isso que eu tinha para tratar com vocês. Culpa inconsciente, culpa consciente e dolo direto e dolo eventual. Que, quem quiser, copia o que está aí no quadro. Beleza? Tá. Isso é formas de conduta. A gente estudou a forma de conduta dolosa e a forma de conduta culposa. Tranquilo? Vou dar uma paradinha aqui. No próximo vídeo a gente continua, tá?